Olá, querido aluno do Só Específica CNU Mapa Farmácia. Aqui quem fala com vocês é o professor Felipe Randaus. Eu sou farmacêutico, químico, gestor público. Além disso, sou especialista em vigilância sanitária e gestão de políticas públicas. Hoje nós vamos falar de planejamento e gestão estratégica, uma matéria importante para você dentro do seu concurso do CNU Mapa, tá? Para auditor fiscal federal de agropecuária. Eu estou aqui com vocês porque recentemente eu fui aprovado em alguns concursos, dentre eles, né, nessa área fiscal mesmo. Eu fui aprovado para analista químico da Secretaria de Agricultura, analista de desenvolvimento e fiscalização agropecuária, e também para o cargo de técnico em desenvolvimento e fiscalização agropecuária, também da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. Além disso, também fui aprovado para a área de vigilância sanitária, né, na Visa DF, concurso 2023, e nós tivemos aí 74 vagas, né, imediatas. Eu fui o primeiro colocado para cotas, tá bem? Então, tenho uma certa experiência com essa área de fiscalização e nós vamos aqui tocar as disciplinas com vocês, ok? Então vamos falar um pouco sobre o seu concurso. Inicialmente, gostaria de falar sobre o cargo, né? Então, o seu cargo é o cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário. Especificamente, você vai concorrer para as vagas de farmácia, né? E aí você vai optar na hora da sua inscrição, ou você vai concorrer pela ampla concorrência, que nós vamos ter 8 vagas, ou você vai concorrer como PCD, onde temos uma vaga imediata, duas vagas para a pessoa negra, num total de 11 vagas. Mas isso você já deve estar careca de saber, porque você já leu, você é um aluno esperto e você já leu o seu edital. Tá? Mas vamos passar um pouquinho aí. Aqui dentro do nosso concurso CNU Mapa, a gente precisa ter atenção, principalmente, né? Temos que ter atenção em todos os eixos, nas áreas específicas e na área de conhecimentos gerais. Porém, dentro da área específica, a gente tem pesos. E esses pesos são relevantes para você. Então, dentro da área específica, nós vamos ter dividido, os conhecimentos vão estar divididos em 5 eixos temáticos. Eixo 1, ele vai valer, o eixo 1 e o eixo 3 vão valer um ponto. Né? O que é isso? O que é valer um ponto? Cada questão que você acertar, ela vai ser multiplicada por 1, consequentemente ela vai valer um ponto. O eixo 2, que é o eixo mais relevante para você, a cada questão certa que você marca no seu gabarito, ela vai valer 4 pontos. Então você tem que ficar bastante atento com relação a isso. Acertar o máximo de questões dentro do eixo temático 2 possíveis para você. E aí o eixo 3 e o eixo 5, que são eixos relevantes, então eu vou explicar aqui para você cada eixo desse. Então o eixo 3 e o eixo 5, ele vai valer 2 pontos. Então cada questão que você acertar, ela vale 2 pontos. O eixo temático 1, ele vai falar de gestão governamental e governança pública, que é exatamente essa matéria, né? A matéria que nós vamos falar aqui agora está englobada dentro desse eixo de gestão governamental e governança pública. Então, dentro desse eixo 1, a gente tem planejamento estratégico, gestão estratégica. No eixo 2 vai ser tratado políticas públicas, né? Vão ser tratadas as políticas públicas. Dentro desse eixo 2, que é o eixo mais relevante para você, foca nele, presta bastante atenção. Quando você estiver com os professores dentro desse eixo especificamente, né? Então você vai tratar de política agrícola, Programa Nacional de Agricultura Familiar, a Lei de Registros Públicos, políticas públicas voltadas para a ciência e tecnologia e outras áreas. Certo? No eixo temático 3, presta atenção também, o eixo temático 3 vale 2 pontos. Ele vai ser o eixo considerado, né, com o nome de caracterização da paisagem do meio rural. Então, dentro dele, você vai ter geoprocessamento, condições climáticas, a fitossanidade. No eixo 4, práticas de produção agropecuária no meio rural. Nesse eixo, você vai falar, nós vamos tratar de aptidão agrícola das terras, a gestão e a conservação de recursos hídricos. Bem? E no eixo 5, que também é um eixo relevante para você, ele vai tratar de desenvolvimento sustentável no meio rural. E aí, dentro desse eixo, você vai ter matérias que vão falar sobre desenvolvimento sustentável, licenciamento ambiental, avaliação de impactos ambientais, a certificação e a rotulagem de produtos de origem animal e vegetal e sobre políticas climáticas, a Acordo de Paris, tá? Então, esses eixos eles estão muito ligados à atividade que você vai desempenhar dentro do seu ministério, do Ministério de Agricultura. Bem? Então, o que esse auditor fiscal federal agropecuário vai fazer? Então, a descrição do cargo é atuar na prevenção, controle e erradicação de doenças e pragas vegetais. Isso, doenças e pragas vegetais de interesse econômico e de saúde. Né? Ele também vai agir
dentro da sanidade, né, e da conformidade e segurança de produtos de origem animal e vegetal. Por que eu falei aqui conformidade e segurança de produtos de origem animal e vegetal? Porque isso aqui é a área que você, farmacêutico, vai trabalhar. Vocês vão trabalhar dentro dos laboratórios. E também vai fazer fiscalização, inspeção e auditoria de defesa agropecuária. Isso é extremamente importante. O que você precisa? Essa especialidade é o quê? Especialidade de farmácia, que é que você, farmacêutico, vai concorrer. E aí você precisa ter formação. Precisa ter um diploma ou certificado de conclusão, devidamente registrado em farmácia, com registro de classe. Então você tem que ser realmente farmacêutico para atuar como auditor fiscal federal agropecuário, na especialidade de farmácia. Então, aonde você vai trabalhar? Você vai trabalhar nos laboratórios federais de defesa agropecuária. Eles estão espalhados pelo Brasil. Tem região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul. Tá? Então, dentro da região norte, você pode trabalhar em Belém, né, que é onde está situado um dos laboratórios. Na região nordeste, no Recife. Na região centro-oeste, você pode trabalhar em Goiânia. Na região sudeste, você vai poder ou trabalhar em Minas, que é na cidade de Pedro Leopoldo, ou na cidade de Campinas, em São Paulo, ou você vai poder trabalhar no Laboratório de Defesa Federal de Defesa Agropecuária, que está situado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bem? E aí, com que tipo de atividade você vai desempenhar lá dentro do seu cargo? Olha aí, ó o nível de atividade que esse cargo dispõe. Né? Então, você vai poder trabalhar em atuação em conjunta com outros órgãos de fiscalização e órgãos de repressão. Né? Aí, uma reportagem retirada do site do mapa que fala sobre essa rede de laboratórios que atua em operação junto com a Polícia Federal com relação à fraude de alimentos, né? Produtos alimentares, azeite de oliva. E também, outra reportagem também tirada de lá, outra menção, que está falando sobre o laboratório que fica em Campinas, né, em São Paulo, que vai ser o laboratório de referência em influenza aviária na América Latina. Então é um trabalho extremamente relevante que vai ser desempenhado por vocês. Agora vamos entrar na nossa disciplina. Né? Por que a gente planeja alguma coisa na nossa vida? Né? Então, quando a gente está querendo desempenhar alguma atividade, seja ela estudar para concurso, seja ela uma viagem, a gente sempre vai fazer um planejamento. Mas por que a gente planeja isso? Né? Então, a gente planeja para quê? A gente vai planejar. Primeiro, a gente tem que ver eu tenho que contar uma história para vocês. Não sei se você já assistiu ou leu o livro Alice no País das Maravilhas, mas esse livro é uma história de filosofia do início ao fim. Então ele vai tratar ali, essa parte específica que eu estou falando para vocês aqui, eu quero exemplificar, é a hora que a Alice propõe um diálogo com o gato, né? O gato risonho. E aí o gato fala para ela, né? Para onde ela, o que ela deseja da vida dela e tudo mais, quem ela é, pergunta quem ela é, e ela responde que ela é Alice. E aí no final o gato tenta desaparecer. E a hora que ele tenta desaparecer, ela pergunta: "Não, calma. Qual direção que ela deve seguir?" Aí o gato responde que isso vai depender bastante para onde ela quer ir, né? E aí a Alice responde para ela: "Não importa muito, eu não sei para onde eu quero ir." Aí ele fala para ela: "Então, qualquer caminho serve para você, qualquer direção que você tomar." Então, para a gente planejar, a gente precisa saber, a gente precisa responder quais questionamentos, a gente precisa responder aonde a gente pretende chegar, como a gente vai chegar e quando a gente vai chegar. Então, presta bastante atenção nisso. O processo de planejamento, ele parte de resposta de perguntas. Né? Da onde você parte, como você vai fazer para chegar ao local que você quer, ao objetivo que você almeja, seja ele ser aprovado no concurso do MAPA, né? Do MAPA, Anvisa, os concursos que tiverem disponíveis para você, farmacêutico, e como você vai chegar até esse objetivo, o que você pretende fazer, quais são as metas que você vai ter que cumprir durante esse tempo que você vai desempenhar esse objetivo e quando você vai chegar nisso. Vai ser no dia da prova? Vai ser uma semana antes que você tem que estar com o seu edital todo estudado? Então, o planejamento parte disso. Então, o que é o planejamento? Então, o planejamento é um processo contínuo. Então, a gente sempre vai estar envolvido no planejamento. Né? Então, no decorrer do seu estudo, no decorrer de uma atividade que você desempenha, e as empresas também desempenham, elas precisam
continuamente está dentro desse processo de planejamento. Por quê? Porque algumas coisas podem ser previstas, outras não. No meio do caminho do planejamento, ela não vai conseguir ter noção de todas as coisas que podem acontecer. Então, é um processo contínuo que envolve toda a organização. É desenvolvido ao alcance de uma situação futura desejável. Então, toda vez que você almeja algo, né, você planeja. A empresa também faz isso. Ela quer crescer, ela quer ter um crescimento orgânico, um crescimento com qualidade, então ela também tem que fazer seus planejamentos. Nada que ela faz não vai estar dentro desse planejamento. Hein? É também um conjunto de providências que tem que ser tomadas em várias instâncias de decisão, porque o planejamento, principalmente o planejamento estratégico, ele é um planejamento que vai estar envolvido, né, em formação, tomada de decisão. Isso tudo para melhorar o desempenho organizacional. É um padrão ou um plano que integra todos os objetivos e metas institucionais e em um todo coeso. Então, vai ter planejamento. O planejamento, ele vai, lá na frente, a gente vai ver que ele é dividido. Né? A gente vai ter planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. Né? Então, cada nível de planejamento desse vai arcar com uma determinada situação. Ele vai desempenhar uma determinada atividade. Bom, também é um instrumento que possibilita a visão sistêmica e uma ação coletiva para compreender as melhorias. Então, ele vai provocar modificações tanto em pessoas, na cultura da empresa, nos processos que vão estar sendo desempenhados ali e também vai modificar os resultados. Se você faz um bom planejamento, todo mundo tem que ter conhecimento desse planejamento para saber quais são os seus objetivos enquanto empresa, quais são os seus objetivos enquanto gerente, direção dessa empresa, né? E qual é a sua missão enquanto empresa. Então, quando você comunica isso a todas as pessoas, é mais fácil de você manter e modificar essa cultura, modificar esses processos que vão ser desempenhados se eles estiverem em desacordo com a política da empresa. E, por fim, você vai modificar os resultados. Por quê? O objetivo de planejar e o objetivo de você ter metas é chegar em resultados. Viu? Então, o planejamento é um processo administrativo que vai influenciar em todos os outros, seja ele de direção, organização e controle. É um passo inicial, que é quando a gente vai definir o que a organização quer fazer e quando ela vai fazer. Então, é o futuro, porque o futuro ele é incerto. Então, quando a organização tenta prever isso, ela quer sair dessa incerteza, ela quer diminuir essa incerteza. Okay? Então, de acordo com um dos autores mais conhecidos dentro da administração brasileira, Hidalberto Chiavenato, ele vai falar que o planejamento é um processo de estabelecer objetivos e definir maneiras de como alcançá-lo. Djalma de Oliveira, que é um outro autor muito conhecido, ele vai falar que o planejamento é um processo desenvolvido para o alcance de uma situação futura desejada de um modo mais eficiente, eficaz e efetivo. Por que ele fala isso? Porque quando você parte, você planeja, você tenta observar de forma geral o que está acontecendo ali, o panorama, seja ele interno ou externo à sua empresa. Tá? Principalmente quando você fala de planejamento estratégico. Você vai definir objetivos, você vai avaliar tudo isso que você tá implementando, você vai desenvolver cenários futuros. Por que desenvolve cenários futuros? Porque você observa tudo que vai acontecer e você vai prever. O desenvolvimento de cenários futuros é justamente a previsão, transformar aquela incerteza em algo mais certo para a empresa. E o processo de planejamento, de acordo com Chalmers-Horne, é um conjunto de 5 passos. Que passos são esses? É o passo de definição de objetivos, determinar a situação atual da empresa, né? Também desenvolver cenários futuros, analisar e escolher alternativas que vão ser viáveis para a sua empresa, executar e avaliar todo esse processo. E esse processo ele é sempre cíclico. Quando você executa e avalia, você volta para definir novos objetivos.
e o ciclo da empresa vai estar sempre, o ciclo de planejamento da empresa vai estar sempre girando em torno desses passos de planejamento que Chalmers Horne fala. Então, quais são os níveis de atuação do planejamento? Assim como eu falei um pouco atrás, o planejamento ele vai se dividir em planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional, certo? O que é o planejamento estratégico? O planejamento estratégico ele tem um olhar para toda a organização e para o ambiente externo a essa organização. Por que ele tem que fazer isso? Porque ele é de responsabilidade da alta gestão. A alta gestão ela tem essa visão macro de tudo, porque ela analisa o mercado, ela analisa as situações que estão acontecendo aqui dentro da empresa dela, né? E ela olha de cima. Por isso que o planejamento estratégico ele está na ponta da pirâmide, tá? Porque ele vai ser responsabilidade da alta cúpula da organização. Ele também pode ser chamado essa alta cúpula da, da organização. Ele pode ser considerado um nível institucional ou organizacional, justamente porque ele é quem representa, né? Esse planejamento vai estar lá em cima, a alta cúpula é quem representa a empresa dentro e fora. Ele também pode ser considerado um planejamento sintético. Por que ele é um planejamento sintético? Porque as definições dele são mais curtas, então elas são mais simples, para que todo mundo tenha noção. Ele não tem muito detalhe, então é algo mais geral, algo mais genérico. Tá? Então ele pode ser considerado também sistêmico ou global. E ele é um planejamento estratégico, um planejamento para longo prazo. E, sendo um planejamento para longo prazo, ele tem alto índice, né, alto grau de incerteza. Por que isso? Porque eu tenho coisas, se é um planejamento, por exemplo, para 5, 10 anos, eu não consigo prever tudo o que vai acontecer. Pode gerar uma pandemia, pode acontecer guerras, pode acontecer N fatores que podem influenciar a empresa, seja eles fatores externos ou fatores internos. Tá? Então, por isso que esse alto grau de incerteza dentro do planejamento estratégico. Ele também vai definir objetivos, metas e estratégias. Então, esse planejamento geral da empresa, em nível estratégico, ele vai direcionar todas as ações, as metas do nível tático e operacional. Ele também vai se relacionar com os objetivos e metas a longo prazo, como eu falei. As estratégias e ações que compõem afetam toda a organização e a responsabilidade deles está no nível mais alto. Depois, a gente entra num nível considerado nível intermediário, que é o nível tático, de planejamento tático. Esse nível, ele tem olhar para as áreas funcionais da empresa. Seja ela, por exemplo, uma área de RH, uma área financeira, uma área de cerimonial dentro de um órgão. Tá? Então, ela vai estar ali gerenciando. Então, ela faz gerenciamento intermediário. Então, quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente está falando de alta cúpula, de alta gestão da empresa. Está falando de quem? Diretores, presidentes, né, das organizações. Então, quando a gente fala em nível tático, a gente já está falando aí de áreas gerenciais. O gerente da área administrativa, o gerente do RH, o gerente do departamento financeiro. Ela pode ser considerada também um nível setorial, um nível funcional, um nível departamental. Ele é menos abrangente, esse planejamento, e ele é um pouco mais detalhado do que o planejamento estratégico. Ele faz articulação entre os níveis mais altos e mais baixos da organização. Por isso que ele é considerado um nível intermediário. Ele vai unir o planejamento estratégico gerado pela alta gestão da empresa com o planejamento operacional. Então, ele é o intermédio, ele é o link. Tá? As metas desse planejamento elas são definidas metas de médio prazo, tá? E os objetivos também. E ele vai ter objetivos, estratégias e metas para cada área que, que vai estar dentro das responsabilidades ali das áreas funcionais da empresa. E por fim, a gente divide também o nosso planejamento em planejamento operacional. Operacional por quê? Porque ele é o local, é o chão de fábrica, tá? É aonde vai acontecer toda a rotina da empresa, tá? Todos os processos, procedimentos,
Tanto é que ele é um planejamento muito mais detalhado, muito rico em detalhes. Ele é específico, ele é um planejamento mais analítico. Então, a pessoa que está ali dentro fazendo esse planejamento operacional, ele vai analisar tudo o que está acontecendo. Tá? Então, ele vai abranger tarefas, atividades, procedimentos, rotinas de execução. Tá? Então, ele vai ter um alto grau de previsibilidade. Então, ele é um planejamento mais previsível. Por quê? Porque quando você age dentro da rotina diária ali, trabalha todo dia com aquilo, os erros, as situações, elas são mais previsíveis, elas deixam de ser tão incertas quanto o planejamento estratégico. Por quê? Porque esse planejamento ele é um planejamento de curto prazo. Tá? E ele é embasado já nas rotinas internas desenvolvidas dentro da empresa. O planejamento estratégico também ele vai focado nos desafios, né? Todos os desafios que a empresa vai estar ligadas com o ambiente que ela vive ali. Então, sempre que a gente falar em planejamento estratégico, que é o que a gente vai focar aqui nessa aula, é quando a alta cúpula ela olha tanto para dentro da empresa quanto para fora. Então ela vai fazer análise de fornecedor, ela vai fazer análise de cliente, ela vai fazer análise de mercado. Tá? Então como está indo o mercado, quando prazo que esses fornecedores têm. Tá? Então tudo isso vai influenciar na cultura da empresa, bem? Quando ela está fazendo o seu planejamento estratégico. Então, quando a gente fala um pouco de fase básica de implementação do documento, a primeira fase que os autores, grandes autores, nesse caso aqui, Djalma de Oliveira, fala é na fase de diagnóstico estratégico. O que é esse diagnóstico estratégico? É ele analisar tudo o que está acontecendo ali, né? E saber o que que a empresa, o que ele pode tirar de toda aquela situação. E o que ele pode prever para um futuro dele. Aqui ele fala depois em missão da organização. A definição dessa missão. Por que ele tem que definir a missão? Porque todo mundo tem que saber aonde quer chegar, né? Então, a parte de objetivo ela vai passar da missão, dos valores e da visão da empresa. Então, nessa parte de definição de missão da organização, é uma fase muito importante, segundo o Djalma de Oliveira. Os instrumentos prescritivos e o controle e a avaliação desse planejamento. Então, dentro do diagnóstico estratégico, qual é o objetivo dele aqui? É reconhecer as fragilidades, os pontos fortes, as oportunidades e as ameaças. Uma das ferramentas que a gente usa para definir isso dentro da administração é a matriz SWOT. Tá? Então, vai definir força, vai definir oportunidade, ameaça e as fragilidades que essa empresa parte ou essa organização vai partir. Porque a gente utiliza todo esse planejamento estratégico para empresas, para autarquias, para órgãos públicos. Tá? Também é de responsabilidade do diagnóstico estratégico reconhecer as expectativas dos interessados, seja ele tanto o cliente externo quanto o cliente interno. Quem é o cliente interno? Quem trabalha dentro da empresa, né? E os clientes externos pode ser fornecedor, pode ser clientes mesmo que vão adquirir os produtos que são vendidos, pode ser a sociedade, no caso de um órgão público. E a missão, né, a missão da organização, é reconhecer a razão de ser dessa organização. Para que ela veio? O que ela veio desempenhar de atividade aqui no mercado? O que ela quer fazer? Então, e estabelecer também uma postura mais adequada para a organização alcançar esse propósito. Nos instrumentos prescritivos, a gente vai tentar estabelecer questões básicas, aonde ela quer chegar, como ela vai chegar a essa situação desejada. E o planejamento, dentro desses instrumentos prescritivos, ela utiliza como ferramenta o planejamento estratégico, tático e operacional. Quando ela vai fazer o controle e a avaliação, essa organização, ela precisa reconhecer como a empresa está indo, verificar toda essa situação, olhares críticos, auditorias internas. Tá? Então, ela tem que avaliar todo o quadro geral que essa empresa está passando, que essa organização está passando. E ela precisa, para isso,
para fazer controle e avaliação, desenvolver e estabelecer indicadores de desempenho. Para cada meta, para cada. Lá na frente você vai ver, principalmente, que eu vou mostrar a planejamento estratégico do seu órgão, do mapa. Você vai ver que para cada meta a gente tem um indicador, tá? Um indicador de desempenho. E essa análise comparada, ela vai verificar o que foi proposto e o que foi realizado e fazer e comparar. Eu cheguei ao objetivo, eu atingi a minha meta, né? Lá na frente nós vamos ver que metas, elas são, a gente estabelece um objetivo e as metas são mini objetivos durante o caminho. Então, são definidas, são pequenos trechos do seu objetivo, as metas. Então, precisa desenvolver ciclos futuros de planejamento, se ela vai precisar ou não. Tá? E aí, esse planejamento também que nós vamos fazer, ele vai ser sempre compreensivo, ele é orientado para o futuro. Ele é um consenso, é um processo de construção de consenso. Então, todo mundo que está ali dentro da organização precisa conhecer, né? Também esse planejamento que vai ser implementado, ele é uma forma de aprendizagem. Então, dentro da empresa, toda vez que a gente passa por todas essas fases aqui, a gente também está aprendendo como aquela organização está funcionando, o que ela precisa fazer para chegar a aquela missão, para atender a missão dela, para atingir as expectativas tanto dos clientes internos quanto dos clientes externos. Então, tudo isso faz parte do processo. Então, o que vai ser considerada a missão dessa empresa? Então, quando a gente precisa definir a missão, a gente precisa saber qual que é a razão de ser dessa empresa, né? E ela vai mostrar para nós qual é o papel dessa organização na sociedade. Ela também ajuda a buscar o comprometimento dos membros e serve para motivá-los. Então, toda vez que você chega lá na frente, lá, você é o CEO da empresa e vai falar para ela, gente, nossa missão é essa. A gente precisa valorizar a nossa empresa, seguir sempre o que a gente observa, a razão para que essa organização foi criada. Ela também define quais são as necessidades a serem atendidas dentro da organização. E a missão, ela, juntamente com os valores e com a visão, elas são os norteadores estratégicos para a organização. O que seria a visão? A visão é aonde a sua empresa ou sua organização quer chegar. A missão é qual a razão a razão de ser dessa organização empresa e o que motiva os negócios dela. E os valores são quais os comportamentos necessários no dia a dia dela. Tá? Então, o que os funcionários têm que fazer? Quais são os valores que eles têm que prezar? Eles têm que prezar pelo bom atendimento, eles têm que prezar pela qualidade do produto, pela melhoria da qualidade contínua. Então, tudo isso é valor. Tá? E aí, a visão é como a empresa se vê no futuro, é o destino que ela deseja e também não estabelece valores, mas é uma direção para esses valores. Bem? Então, ficamos por aqui e continuaremos no próximo bloco.